Shalom Aleichem, Uvracha Lekulam. Paz para vocês e bênçãos para todos os que estão nos assistindo neste momento. O meu nome é Mitzak Saltz, eu sou um Moré, isto é, um professor, um mestre e também um Shalia, ou seja, um emissário da UBK. E como estamos no período de Hag HaPurim, ou seja, a festa das sortes, hoje falaremos especialmente sobre alguns aspectos morais da história dessa belíssima festa judaica. E assim sendo, prossigamos. Hag HaPurim, a festa das sortes, celebra a mudança da sorte do povo judeu no quarto século antes da Era Comum, quando o malvado Haman, o Agagita, após tornar-se o primeiro ministro da Pérsia, tentou exterminar todo o povo judeu do vasto Império Persa de Ahasverosh, ou seja, o rei Assuero. Minha intenção não é discorrer sobre todo o acontecido, uma vez que as pessoas podem ler todo o relato no livro da Rainha Esther, o qual de per si é bastante conhecido nas comunidades judaicas mundo afora. Ao contrário disso, eu quero chamar a atenção para alguns fatos cujas lições adquiridas nessa história são perenes, mas que, apesar disso, não parece que sejam tão consideradas apesar de tudo. E assim sendo, me limitarei a refletir apenas sobre algumas atitudes que julgo muito relevantes ainda hoje, principalmente sobre certas pessoas cujas personalidades influenciaram para que tudo acontecesse como ocorreu. E, mesmo assim, quase não tem as suas atitudes destacadas nessa história ainda vivem em nossos dias. Desta forma, eu quero iniciar esta análise pela bela, mas inconsequente Rainha Vasti, a esposa rebelde do rei Ahasverosh. E para isso, vamos descrever algumas de suas características, tal como elas são apontadas nas Ketuvei HaKodesh, ou seja, nas escrituras sagradas narradas na Megillat Esther. Acompanhe. De acordo com o que está escrito no livro da Rainha Esther, no capítulo 1, do verso 1 ao 15, o rei Ahasverosh, após ter feito um verdadeiro festival para todos os grandes oficiais da Média e da Pérsia, durante 180 dias, ocasião esta onde, ao que parece, o objetivo principal era impressionar os seus convidados com a imensa riqueza, suntuosidade, fartura e grandiosidade do rei do reino, ele resolveu, após isso, fazer um festival local na própria capital do seu reino, a cidade de Shushan. E isso com fartura exacerbada de vinho, comida, enfeites riquíssimos de tecidos finos e coloridos, ouro, prata, joias preciosas e bastante alegria para grandes e pequenos durante 7 dias. Tal como se pode ler no texto supracitado, a Rainha Vasti também deu um banquete especial às mulheres da realeza, mas ao 7º dia, diz o texto bíblico, o rei, orgulhoso de sua esposa, mandou que seus príncipes mais elevados buscassem a sua presença, a fim de que todos pudessem mirar-lhe a beleza. E, segundo consta, era considerável. Todavia, a rainha recusou-se a comparecer diante do rei, o seu marido, humilhando-o assim diante de todo o reino. E com razão, claro, o rei Ahasverosh ficou de veras indignado, ordenando então que seus ministros verificassem o que seria adequado segundo a lei da Pérsia fazer a Vasti, por causa da ofensa imensa feita ao seu marido. E a resposta foi como segue, entre aspas.
Então Memucana declarou perante o rei e os príncipes, não somente contra o rei e a rainha Vasti errou, mas contra todos os príncipes e todos os povos que estão em todas as províncias do rei Ahasveroz, porque a palavra da rainha se espalhará entre todas as mulheres, a fim de fazê-las desprezar os seus maridos aos seus olhos, quando disserem: o rei Ahasveroz ordenou que trouxessem a rainha Vasti diante dele, mas ela não veio. E nesse dia, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem a palavra da rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá muito desprezo e ira. Megillat Esther, capítulo 1, verso 16 ao 18. Perceba o espectador que mesmo diante da situação vexatória, o rei não agiu à revelia da lei. Ao contrário, ele mostrou respeito àquilo que é maior que reis e rainhas, aquilo que deve ser soberano sobre todos, grandes e pequenos, ou seja, a lei. Para usar um logismo contemporâneo, empoderada, tal como é a usual conotação odierna, esse seria exatamente o termo certo para se referir à rainha Vasti, esposa do rei Ahasveroz, nessa atitude. O seu comportamento, no entanto, levou-lhe à ruína e à desonra, uma vez que, em sua atitude orgulhosa e egoísta de empoderamento, não levou em consideração as suas obrigações como rainha e menos ainda o tamanho do vexame inferido contra o seu próprio marido. Afinal, ela deveria ser a última mulher de quem se esperava que ofendesse o homem que lhe fez ser o que ela chegou a ser. Vasti era a rainha-mor de um dos maiores impérios da antiguidade. Seu marido era praticamente o homem mais poderoso do mundo de então. Ela afrontou não apenas o seu marido, mas também o cargo público que ele ocupava, e também a tudo o que ele representava para amigos, para os seus aliados e também para os seus inimigos. Afinal das contas, quem respeita um rei desonrado pela própria esposa? E se uma rainha não respeita sequer seu marido, que é um rei, quanto menos ainda respeitaria qualquer outra pessoa, e isso é factual. Consideremos a questão. Reis e rainhas devem ser exemplos em atitude. Eles devem ser uma inspiração às outras pessoas. E isso por suas condutas corajosas, mas comedidas, pensadas e irrepreensíveis, além de sua finesse e educação no trato entre si e também com os demais. Ao contrário do que mentes vulgares possam vir a pensar, mais que uma mulher rica e poderosa, o que nem sempre acontece de fato, uma rainha ou uma princesa não é apenas uma pessoa comum. Ela é, em realidade, um sinal de honra e orgulho ao seu povo. Ela é um exemplo, ela é uma referência a serem seguidos tanto pelos maiores quanto pelos menores em status. Ela deve ser o fator que afere o comportamento moral e ético, justo e moderado para todos os que a contemplam. Ela deve ser também um exemplo de coragem e abnegação diante das obrigações do cargo. Essas coisas, para longe de ser um conto de fadas simplesmente, são exigências do cargo da vida real. Ao contrário do que mentes vulgares possam imaginar, ser rainha requer esforço, negação própria e comedimento em palavras e atitudes, tal como pode ser facilmente visto por aqueles que acompanham a vida de rainhas tais como a Rainha Elizabeth II do Reino Unido, por exemplo, que é um cargo de responsabilidade para poucas. Uma atitude impensada pode ser um péssimo exemplo à sociedade que, desprovida de bons exemplos de seus nobres, pode decair em seus valores. Por isso mesmo, uma mulher vulgar, intemperada e inconsequente jamais pode ocupar
tão alto signo de um povo. Ponderadas essas coisas, essa foi a conclusão óbvia a que chegaram os magistrados do rei Ahasveróis, ou seja, a rainha Vasti, por sua atitude arrogante, era um péssimo exemplo e influência à sociedade e ao equilíbrio sadio e à paz nos lares entre maridos e esposas, independente do status social. E a sentença foi a sua execução como segue, entre aspas. Se bem parecer ao rei, promulgue-se de sua parte um edito real e que seja escrito nas leis da Pérsia e da Média e que não seja revogado, visto que Vasti não veio diante do rei Ahasveróis. O rei dará a posição real dela para alguém que seja melhor do que ela, e que o decreto do rei seja ouvido em todo o reino, embora grande que é, e todas as mulheres honrarão seus maridos, tanto os grandes como os pequenos. Megilat Esther, capítulo 1, versos 19 e 20. Após ouvir seus magistrados, o rei Ahasveróis decretou, entre aspas, que todo homem fosse senhor em sua própria casa e que se fale de acordo com a língua de sua nacionalidade. Idem, capítulo 1, o verso 22. Até mesmo o rei Gui e seus magistrados entenderam tais coisas e nós não, por tudo o que se acha escrito na Torá, Halila. É sabido de todos pelo livro de Esther, capítulo 2, do verso 1 ao 18, que após a sentença de Vasti, o rei Ahasveróis escolheu, entre várias candidatas, a judia Esther como sua esposa, ainda que ele mesmo não soubesse a que povo ela pertencia, e a amou mais que qualquer outra mulher, ele fez rainha no lugar de Vasti. E ao contrário de Vasti, Esther era uma moça simples e bem educada. Ela foi criada sobre as rígidas leis judaicas ensinadas por seu primo irmão Mordecai, um judeu da tribo de Benjamim, a quem Esther muito respeitava como um pai e tutor, tal como nós lemos no verso 20 do mesmo capítulo, o capítulo 2. Um pai de família judeu tem a obrigação, segundo a lei judaica, de educar corretamente a sua casa nos caminhos da Torat Hashem, ou seja, a lei de Deus. Inclusa nessa obrigação está a de sermos zelosos para que os nossos filhos, tanto rapazes quanto as moças, não sejam retardatários para contrair matrimônio, tal como explicam os nossos sábios de bendita memória, entre aspas. É uma ordem de nossos sábios, porque se eles forem deixados solteiros, eles podem vir a cometer atos lascivos ou terem desejos libidinosos. Sobre isso foi dito, e darás atenção ao teu lar, e assim não pecarás. Percebam que o texto usado como respaldo para a ordem dos sábios classifica como pecador, ou seja, um transgressor da Torá, o pai de família que fecha os olhos para o comportamento inadequado da sua casa e etc. Isso é exatamente o que diz o resto do texto halakhico supracitado sobre aquelas pessoas que não são exigentes no comportamento adequado dos membros de sua casa, entre aspas, admoestando-os e prestando atenção no que fazem constantemente, certificando-se de que estão íntegros de qualquer pecado ou iniquidade. Ele é considerado um pecador, conforme foi dito. E saberás que a tua tenda está em paz, e darás atenção ao teu lar, assim não pecarás. Notem que é dever do pai de família judeu saber se sua tenda, ou seja, o seu casamento, o seu lar, está em paz. Isso é um preceito da Torá, ou seja, a lei divina, cuja transgressão é realmente muito séria. Desta forma, perceba o espectador que esse tipo de educação foi de veras fundamental para que o rei se sentisse conquistado por sua esposa Esther, e também para que fosse salvo o nosso povo dos planos arquitetados pelo malévolo Haman, pois uma moça criada com esses valores de uma verdadeira judia é de fato um diamante raro e polido que não precisa de retoques.
Tudo isso está de acordo com o que diz o texto do Santo Mikra, aquele mesmo que nós recitamos em nossa liturgia a cada Kabbalat Shabbat, em louvor de nossas esposas e também de nossas mães, como segue, entre aspas. Seu marido confia nela e não lhe haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Mishlei, Provérbios, capítulo 31, o verso 11 e 12. E foi dessa forma que a rainha Esther conquistou o coração de seu esposo pelo amor. Pelo amor, pelo trato e pela confiança. Pois uma mulher que provoca desconfiança ou ira em seu marido causa a ruína de seu próprio lar. O mesmo, porém, também deve ser dito de um marido que não cumpre as suas obrigações maritais. E o que nós podemos aprender dessa história? Aprendemos que a mulher sábia conquista o que as tolas perdem. As mulheres inteligentes, elas são simplesmente capazes de mudar o mundo à sua volta. Elas são capazes de salvar os seus lares e mesmo a todo o seu povo, tal como foi o caso da rainha Esther, cuja honra seja lembrada para o bem. E ela não fez pela grosseria, ela não fez por infernizar a vida do seu marido. Ela não intimou a isso. Ela apenas conquistou o coração de seu marido pelo amor, pelo respeito, pela confiança, a confiança que ela mesma o inspirava. E em troca, o rei lhe deu até a metade de seu reino e o colocou por inteiro às mãos de sua esposa e de seu primo irmão Mordecai, a fim de que eles salvassem o povo judeu diante das perseguições na Pérsia. Isso me parece estar de acordo com o que disse a médica e ganhadora do Nobel de Medicina, Rita Levi Montalcini, entre aspas. As mulheres que são capazes de mudar o mundo não precisam mostrar nada além de sua inteligência. Várias pessoas, fora do mundo judaico, é claro, me perguntam o porquê de se usar fantasias em Hag HaPurim. Na realidade, apesar de isso ser um costume adquirido muito posteriormente ao evento histórico, e isso, é claro, também é comum à evolução natural e residual em toda a cultura, e no judaísmo o costume muitas vezes assume o peso de lei, à época havia uma festa com muitos tecidos coloridos e muita alegria. E isso deve, entre outras coisas, ter influenciado os sábios do nosso povo a aceitarem a introdução das fantasias e das máscaras como algo que relembra ou que remete ao evento histórico ocorrido. Em realidade, todo mundo usa máscaras sociais naturalmente. E isso não quer dizer que seja condenável, senão o tipo de máscara e por qual razão a pessoa está usando essa máscara. É natural, por razões simples, que uma pessoa disfarce sua raiva e frustração por conta de determinadas coisas. E ela faz isso a fim de não incomodar as outras pessoas com isso. É natural sorrirmos, algumas vezes, a fim de não incomodarmos os outros com as nossas tristezas e etc. O que realmente não parece correto, e de veras não é que uma esposa, por exemplo, oculte coisas de seu marido e vice-versa, principalmente se aquilo pode prejudicar a família ou facilitar transgressões às leis divinas. Eu, particularmente, não consigo imaginar que alguém com Yirá Shamayim, ou seja, com temor aos céus, julgue moralmente correto, por exemplo, uma esposa ter perfis falsos e ocultos em redes sociais sem o conhecimento do marido. E da mesma forma, não faz sentido algum para mim que o marido assim também o faça, a menos que ele seja lá, quem sabe, um agente da CIA ou coisa do tipo. Afinal das contas, por que uma esposa ou esposo se esconderiam atrás dessas máscaras de falsidades? A resposta parece ser óbvia. Porque estão agindo clandestinamente. Pois se estivessem agindo corretamente, não haveria necessidade de se esconderem. E esse tipo de atitude, isso abre uma porta para fofocas, para intrigas, para lascívias e também para adultérios, e isso além de outras possíveis transgressões à Torá. Isso também afronta o princípio de Marit Ain, ou seja, literalmente,
aquilo que o olho percebe. Em outras palavras, a atitude cheira a coisa errada. E os membros de nossas comunidades podem consultar o nosso TCK, no capítulo 11, parágrafos 11 e 12, acerca disso. As pessoas que assim agem não são dignas da menor confiança, ou são? Por ocasião de Purim, para o povo judeu, muitas máscaras caíram. A de Vasti, por exemplo, caiu pela arrogância e egoísmo. A sua atitude destruiu não apenas o seu casamento, como também a ela mesma. A máscara de Amã caiu diante do rei quando foi revelado que ele pretendia destruir todo o povo judeu, o povo da rainha Esther, o qual era numeroso e cuja destruição massiva traria prejuízos enormes à economia do reino, tal como aconteceu também nas Inquisições espanholas da Idade Média, e por isso mesmo ele foi enforcado. A máscara de Mordecai, por exemplo, foi removida, ou seja, a identidade dele foi revelada, quando o rei verificou quem havia salvo a sua vida dos 2 príncipes que conspiraram para matá-lo. E lá se foi dito que foi o judeu Mordecai. Naquela ocasião, as máscaras dos 2 ditos príncipes, falsos amigos do rei, também caíram ao chão. Já a máscara da rainha Esther, a qual ocultava a sua verdadeira origem, ela foi mantida. Ela foi mantida até o momento necessário a fim de que, por meio dela, ou seja, de Esther, o povo judeu fosse salvo. Por fim, mas não menos importante, o nome de Deus não é mencionado em nenhum momento no livro da rainha Esther. Todavia, será que alguém duvida que o Hakadosh Baruch Hu, ou o santo bendito seja ele, não estivesse trabalhando disfarçado por trás de todos esses eventos? É claro que sim, ele estava. Nós judeus temos em nossa história figuras ilustres de grandes mulheres. Entre esses exemplos, tem o da rainha Esther, cuja educação e comportamento adequado fizeram mudar as sortes, ou seja, os Purim, do povo judeu, a qual estava marcada para o extermínio nas mãos de seus inimigos no 13º dia do 12º mês, o mês judaico de Adar, dia esse em que o perverso Haman esperava assenhorear-se de nós, e em vez disso, fomos nós que nos assenhoreamos dos nossos inimigos. Devemos aprender que cada judeu deve ser rei em seu lar, pois, como sempre digo, se eu não for rei nem em minha casa, serei rei aonde? Da mesma forma, cada mulher deve ser rainha no seu lar, mas não como algumas mulheres que querem ser tratadas como Esther, mas agem como Vasti. Na realidade, que cada mulher judia seja também uma rainha Esther em sua casa, mudando a sorte de sua família, salvando seus filhos e também as suas filhas da assimilação de costumes contrários aos de nossas leis e, consequentemente, salvando todo o povo judeu do desaparecimento. Vasti, como explica o Sabor Kashi, era de linhagem real, todavia se comportou como uma mulher vulgar e inconsequente. Pessoas egoístas. Essas pessoas são geralmente arrogantes e inconsequentes e não se preocupam com quantas vidas suas atitudes podem arruinar, desde que elas consigam fazer o que bem querem. Indiscutivelmente, você pode vestir uma cadela com seda e linho finíssimo e adorná-la com ouros e joias preciosas, colocar-lhe uma coroa na cabeça e lhe fazer rainha. Mas ainda assim, ela não passará de uma cadela. Da mesma forma é um cão. Uma dama, independente de seu status social ou financeiro, quando é uma lady, e um lord é um lord. O que os define como tais são as formas como tratam as suas obrigações e responsabilidades para com o povo a que pertence. Uma jovem lady ajudou a mudar a sorte do povo judeu no antigo reino persa. E você? Sua sorte mudou para o bem ou para o mal neste Hag HaPurim?
E o que você tem feito para que a sua sorte tenha mudado para o bem, para a vida e para o Shalom neste Hag HaPurim? Deixe seus comentários aí embaixo. Não se esqueça do like e se inscreva em nosso canal. E Shalom Uvracha Lekulam.